Pessoal, muito bom dia. Vamos dar início então à nossa aula sobre incidentes de trabalho. É uma aula um pouco curta, né, mas é uma aula que faz parte, né, da nossa unidade curricular número 5, que é justamente para a gente discutir os incidentes de trabalho e o que é um incidente de trabalho, especificamente na área de segurança do trabalho, né, quando a gente fala sobre incidente, qual que é a relação dele com o acidente. Quando a gente fala também sobre o incidente, entender que ele tem um caráter acessório, né, uma característica secundária. Então, diversos incidentes podem gerar aí um acidente de trabalho, né? Dessa forma, a gente consegue entender que toda vez que a gente fala sobre acidente e incidente, essa tênue, né, divisão, essa separação que há quando a gente fala sobre acidente ou incidente de trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Essa e as demais aulas estão disponíveis no canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. Tá? Então, se for possível também, inscreva-se aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir e o joinha aí nos vídeos do YouTube. E também siga lá meu perfil no LinkedIn, né, o perfil do nosso canal aqui das nossas aulas. Vamos dar então início à nossa aula sobre incidentes de trabalho, falando especificamente sobre duas leis, né, que primeiramente a lei aí 14.000, né, a NBR, né, 14.280, e a lei 8.213 de 1991. São duas leis que nós acabamos de estudar, né, na disciplina de reabilitação profissional. E falando especificamente aí sobre a NBR 14.280, ela fala sobre a classificação dos acidentes de trabalho. A gente utiliza também essa NBR num outro tema que nós tivemos também nas aulas, que foi as estatísticas de acidente. E ela serve, além da questão da caracterização dos acidentes, o enquadramento daquele acidente de trabalho. Já a Lei 8.213 de 91, ela fala especificamente sobre o acidente de trabalho e também sobre o sistema de cotas, né, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, independente aí da quantidade de funcionários que aquela empresa possui. Então, como que a gente vai tratar, né, o que a NBR 14.280 e a Lei 8.203 de 91 se posiciona a respeito de incidentes? Né? Essa pergunta que eu faço aí para o início da nossa aula. Os incidentes de trabalho, eles são tratados nessas NBRs, tanto na lei, né, de maneiras genéricas, né, de outras formas específicas além do acidente de trabalho. Então, de uma maneira conceitual, é bastante comum a gente criar aí e utilizar terminologias técnicas para a definição de alguns conceitos. Então, você, técnico de segurança do trabalho, que está estudando, né, a segurança do trabalho, entenda que o incidente é uma terminologia, tá? A gente vai utilizar essa terminologia, né, um vocabulário que nós temos na segurança do trabalho, em momentos muito específicos, né, em momentos em que a gente vai conceituar ou vai estudar as causas dos acidentes de trabalho, tá bem? E por muitas vezes é comum encontrarmos aí percepções diferentes de certas definições. Isso também ocorre, né, de maneira conceitual, o que é risco e o que é perigo, né? Então, a gente já teve uma aula sobre risco e perigo, mas quando a gente fala sobre essas diferenciações de risco e perigo, nós temos que primeiramente, fazer uma separação, né, que nós temos alguns exemplos, né? Eu gosto muito daquele do, do tubarão, né? Quando a gente vê uma figura de um tubarão. A gente sabe, por exemplo, que representa um perigo, né? A gente ali está próximo da praia, né? E saber ver, avistar, né, uma barbatana de um tubarão, né? Então, um tubarão no mar é um perigo, tá bem? É um perigo que pode causar ali, tem um potencial de causar um dano muito grave. Já o risco é a probabilidade que aquele perigo realmente ocorra, né? Então, o risco
como se a gente estivesse nadando com um tubarão. Então é um risco muito mais grave, né? Já é algo muito mais grave e que de certa forma vai gerar ali um acidente, e a probabilidade desse perigo se materializar, né, e ocasionar um acidente é muito grande. Sendo assim, a gente sabe que tem algumas definições, mas especificamente vamos falar sobre incidentes de trabalho. O acidente de trabalho é todo e qualquer, né, verifica-se ali que é todo e qualquer ato, né, pelo exercício do trabalho, provocando direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que vai determinar ali a morte, perda total, parcial, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, quando eu falo sobre acidente de trabalho, eu estou falando, né, que eu vou apresentar para vocês um acidente com lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Mas se porventura, né, não houver ali lesão corporal, perturbação funcional ou doença, o que é que aconteceu com aquele trabalhador? Pode ser, né, que seja um acidente de trabalho. Portanto, quando a gente fala sobre lesão corporal, perturbação funcional e doença, é característico de um acidente de trabalho de acordo com o conceito legal, ou seja, um conceito voltado às nossas leis. Entre elas, né, nós temos aí o decreto 7.036, lá de 44, né, que traz aí no seu artigo 1º, né, falando especificamente da consolidação de leis trabalhistas, falando sobre a necessidade de caracterizar um acidente de trabalho. Então, o trabalhador no qual ele está na empresa e tem uma queda de uma peça no pé. Ele está ali com um sapato de segurança, mas o sapato não protegeu a queda. Há uma lesão corporal. Há uma lesão porque houve, né, um objeto da empresa, uma peça da empresa, no qual ela caiu, né, no pé do trabalhador e causou uma lesão corporal. Pode ocasionar também uma perturbação funcional. Essa perturbação funcional, nós temos alguns exemplos, né, de perturbação funcional. Entre eles, a gente precisa conhecer, né, um pouquinho de anatomia, um pouquinho desse grande universo que é a segurança do trabalho, né, também conhecer aí a anatomia. Então, quando eu falo da perturbação funcional no trabalho, é quando há um dano que ele pode ser permanente, né, ou transitório, como, por exemplo, a perda da visão. Então, ou a diminuição da audição, por exemplo, né, a perda auditiva. Então, a perturbação funcional pode ser ocasionada por causa de um acidente também. Então, o trabalhador lá daquela empresa está manuseando um produto químico sem o óculos de segurança e ele acaba colocando o produto químico no chão, e esse produto químico está dentro de um galão ali sem tampa. A hora que ele coloca aquele galão no chão, ele tem um efeito ali para subir, né, do líquido se movimentar, e uma gotícula vem e cai no olho daquele trabalhador. Vamos supor aí que seja um ácido, né, e esse ácido ele vai corroer aquela parte da córnea, vai acabar danificando a parte visual do trabalhador e, de certa forma, provocando uma perturbação funcional. Pode ser que essa perturbação funcional ela seja temporária, né? 2, 3 dias, ele vai passar no médico, vai usar colírio, vai usar alguns medicamentos e vai voltar numa visão normal. Entretanto, também pode acontecer de se tornar ali uma lesão permanente, tá bom? Então, a perturbação funcional, ela tem essa diferenciação, assim como a perda auditiva também, que aí a gente pode ser caracterizado como uma doença, né? Então, quando eu falo sobre a perda de audição, né, nós sabemos que ao passar dos anos, os indivíduos vão envelhecendo, e ao envelhecer, eles acabam adquirindo, né, uma perda auditiva natural da idade, por causa de um envelhecimento, o próprio corpo ele já não tem a mesma, a mesma agilidade, né, de recompor algumas células, e especificamente aí na audição, pode ser caracterizado também como uma doença, tá? Nós temos aí
doenças que nós vamos tratar no programa de conservação aditiva nesse próximo mês. E quando a gente aborda o conceito de acidente, a doença, né, ocasionada aí pela perda de audição, ela pode receber, né, tanto o nome aí de acusia, né, que é uma forma no qual o trabalhador ele perde a audição, e nós temos também, né, outros casos, né, de perda de audição, voltados aí ao nível de pressão sonora elevado, tá bem? Então, nós vamos falar isso aí mais especificamente durante o mês que vem, mas é bom a gente já conhecer essas nomenclaturas aí de maneira mais técnica. Então, considera-se, né, conclui, né, que o acidente de trabalho, um conceito legal, né, de um acidente de trabalho, é que o acidente do trabalho só é aquele que provoca lesão. E a gente sabe que o acidente de trabalho ele provoca lesão, pode provocar perturbação funcional, pode provocar lesão corporal ou doença. Tudo que fugir, né, dessas três definições vão ser caracterizados como incidentes. Tá? Então a gente precisa entender um pouquinho o que é um incidente, o ato do incidente de trabalho. Nós temos lá no conceito técnico de acidente de trabalho, a NBR 14280, que fala sobre o cadastro do acidente de trabalho. Ele traz uma abordagem sobre o que é acidente. É uma ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, né? E relaciona-se com o exercício do trabalho, que resulte ou que possa resultar uma lesão pessoal. Então, o acidente de trabalho, de acordo, né, com a NBR 14280, que fala sobre a classificação dos acidentes de trabalho, ele vai trazer uma abordagem legal que todo acidente vai ser uma ocorrência imprevista, indesejável. Então, entende-se que toda vez que a gente for fazer um cadastro daquele acidente, eu vou ter que esperar que o trabalhador receba, né, uma ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, que relacione-se aí com o exercício de trabalho que possa resultar uma lesão pessoal. Então, vamos só relembrar que nós vimos lá que está lá no artigo de 1944, né, da Constituição, da Consolidação das Leis Trabalhistas. O acidente de trabalho provoca lesão corporal, perturbação funcional e doença. Aqui nesse caso da NBR 14280, o acidente de trabalho ele vai ser caracterizado por qualquer ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, relacionado com o exercício do trabalho que resulte ou possa resultar uma lesão pessoal. Então, dessa forma, eu em nenhum momento citei a palavra incidente, eu li a palavra incidente aqui. Então, percebam que a nossa legislação ela não aborda a questão do incidente. Tá? Então, nós temos aí que nos buscar em outras metodologias, em outras leis, essa palavra de incidente. Até mesmo porque nós, enquanto técnico em segurança do trabalho, se nós não formos prevencionistas, se a gente trabalhar somente com conceito técnico, a gente não trabalha com a prevenção, a gente não trabalha com a prevenção do acidente e, consequentemente, da saúde do trabalhador. Na mesma NBR, né, em momento algum, conforme eu falei, aí cita o termo incidente. A NBR 14280, ela não fala sobre incidente de trabalho, porém, em determinado trecho, ela cria aí uma terminologia e dá a seguinte definição: acidente sem lesão. É até estranho, né? Porque se você fala assim, poxa, eu estou fervendo lá o leite no fogão. Ele esquentou demais ali, ferveu e caiu para fora da leiteira. Aquilo é um acidente? De certa forma, ele é um acidente, porque o leite ferveu, né? Ele não vai servir mais para aquela utilidade que você estava esperando. Você colocou lá um copo para ferver, ele ferveu a metade, foi para fora, então ele não vai encher mais um copo. Vai criar danos
ao seu fogão, aí, se isso acontecer a longo prazo, né? Então, danos materiais, vai sujar também o tampo do seu fogão, ele vai sujar a leiteira, pode vir a cair no chão também, e certamente você vai ter que utilizar um pouco do seu tempo, seja de imediato ou fazer uma limpeza de maneira rápida ali, para melhorar aquele acidente, para resolver aquele problema ali do leite que ferveu e saiu da leiteira, né, ou da chaleira. Então, aquilo é um acidente, né? Ele não é um acidente sem lesão, né? Mas a NBR aí cria, né, essa figura do acidente sem lesão, que é o fato de, por exemplo, né, do leite ferver, mas não queimou ninguém, né? Não ocasionou nenhuma lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Mas certamente ocasionou sujeira, certamente ocasionou ali uma perda de leite, ocasionou, por exemplo, um possível dano, né, futuro aí ao fogão. Então, é criada uma terminologia de acidente sem lesão, mas especificamente eu preciso conhecer, né, o que é um incidente. Então, por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa aula de hoje. Diferente dos parâmetros legais, né, que são estabelecidos na norma técnica aqui, considera a ocorrência sem lesão, mas não as define como incidentes, e sim como acidente sem lesão, né? Aí até de maneira, até para a gente abrir aspas aí, né? Acidente sem lesão, então, é uma forma no qual eu, enquanto técnico de segurança do trabalho, consigo prevenir um futuro acidente com lesão, né? Ou um incidente para certamente aí tentar prevenir um acidente de trabalho. Então, eu tenho que atuar enquanto técnico de segurança do trabalho nos incidentes, né? Ou também, de acordo com a NBR 14.280, nos acidentes sem lesão. E o que trata, então, a lei sobre o incidente, né? A lei também não há na legislação uma definição legal do que é incidente. O decreto-lei aí 7.036, né, lá do dia 10 de novembro de 44, e a lei 8.213 de 91, ela traz nesses dois casos somente o acidente, aquele que provoca lesão, né, corporal, doença ou perturbação funcional. Ela não trata do tema incidente ou incidente de trabalho. Nesse conceito legal, eu busco, né, uma definição de melhorar, né, e certamente aí prevenir todo e qualquer acidente de trabalho. Retomando aqui o conceito técnico e incidente, na norma internacional OSAS, né, que ela trata aí basicamente de uma séries, né, de sistema de gestão em saúde e segurança do trabalhador, ela tem já a definição de incidente. Então, vejam, na nossa lei, tanto na lei 14, na NBR 14.280, que tem aí uma força de lei, e na lei 8.213, não fala sobre incidente. Mas na OSAS, aí, na OSAS 18.001, né, ou OSHAS, dependendo da pronúncia, ela trata, né, ela aborda aí a questão do incidente. A OSAS, né, só para a gente ter uma definição aí dessa tradução, ela é característica, né, de um sistema, né? Então, existe ali um sistema de segurança e saúde ocupacional e as suas séries, né? Principalmente os britânicos, né? Eles usam bastante essa norma para criar ali um grupo, né, de classificações de segurança e saúde do trabalho. Então, essa norma OSAS 18.000, ela está sendo, não digo substituída, mas ela está sendo modificada aí na legislação brasileira pela ISO 45001, tá? Nós vamos falar isso mais lá para frente, lá na C12, a gente vai abordar essas questões de certificação, de sistema de gestão, mas essa OSAS ela é usada, né, nos países fora aqui do Brasil, né, ela é usada bastante aí na Europa e também nos Estados Unidos, né, na região dos Estados Unidos ali. Essas certificações, elas são geralmente das empresas europeias e das empresas americanas,
E o Brasil ela não tem, né, até então ela não tinha nenhuma certificação que falava sobre sistema de saúde e segurança do trabalho. Né? Nós temos aí, por exemplo, a ISO 9001, né, ou 9000, que ela fala sobre qualidade, a ISO 14000, que ela fala sobre meio ambiente, mas não tinha nada falando sobre saúde e segurança do trabalho. Buscou-se então a OSAS lá nos países da Europa, né, e nos Estados Unidos, e começou a ser aplicado no Brasil. Mas devido a essa necessidade, né, aí o Brasil criou a ISO 45001 no ano de 2018, está sendo implementada, aí tem mais ou menos 5 anos para entrar em vigor, né, então tem mais uns 3 anos aí uns 2 anos para entrar em vigor, mais ou menos. Então lá na OSAS ela já traz a questão de incidente. Então lá no item 3.8 da OSAS 18001, ela traz que existe um evento relacionado ao trabalho no qual há uma lesão ou uma doença, independente da gravidade, né? Se é uma perda de audição severa ou se é uma perda de audição leve, ou fatalidade que ocorreu ou pode ter ocorrido. Então, quando eu falo sobre incidente, percebam que é um evento relacionado ao trabalho. Vamos parar aqui, ó. Esquece por enquanto aqui no qual é uma lesão ou uma doença. É um evento relacionado ao trabalho. Você sai para ir para casa, sai da sua casa para ir para o trabalho, de moto, por exemplo. E aí, você saiu um pouquinho atrasado, demorou um pouco para tomar café, demorou um pouco para se despedir dos filhos, se despedir da esposa. E aí você está no caminho, né, do trabalho e o semáforo ali ele está fechando, né? Tem um pessoal aqui que brinca, né, em Araraquara que o semáforo está laranja, né? Ele está quase saindo ali do, do verde para entrar no vermelho, né? Então ele está amarelo, ele está mudando, né, de cor. E você passa ali no amarelo, que é o momento de você prestar atenção. Nesse momento que você tem que prestar atenção, pode ser que você se acidente, pode ser que alguém não espere, né, o semáforo ficar verde, né, ou ficar vermelho para você, para aquela moto, e decide passar. Então há uma colisão ali, aquilo ali é um acidente. Mas se você assume a responsabilidade de passar com a sua moto, né, no semáforo na cor amarela, isso é um incidente, porque é um evento no qual você pode ocasionar uma lesão ou pode ocasionar uma doença. Trazendo o um exemplo mais fácil aqui no ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre construção civil, né, espera-se que todo mundo trabalhe aí com capacete. Quando há uma queda de um bloco, né, num prédio, por exemplo, ele cai em cima do capacete do trabalhador, né, que o trabalhador está usando o capacete, aquilo é um acidente. Mas quando há a queda de um bloco, né, e não machuca ninguém, não pega em ninguém, não atinge nenhum trabalhador, aquilo é um incidente. Então, é um evento relacionado ao trabalho, no qual uma lesão ou uma doença ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido, tá bom? Então, muitas vezes a gente até fala aqui, olha, ocorreu, então é acidente. Não ocorreu, então poderia ter ocorrido, né? Mas a OSAS, ela traz aí a questão da potencialidade do acidente, que a gente não vai tratar hoje, mas, por exemplo, uma fatalidade, né, ela pode ser tanto uma morte como simplesmente, né, entre aspas, simplesmente uma queda, que a pessoa está andando de moto, por exemplo, e cai. Uma fatalidade também. Ninguém espera cair. Bom? Então, quando a gente fala sobre os eventos relacionados a uma lesão ou doença, né, entendam que um incidente é um evento relacionado ao trabalho que poderia ter ocorrido um acidente. Tá? A melhor definição que a gente tem para incidente aí, até você que se estiver acompanhando aí com o caderno do lado, se quiser anotar, é o evento relacionado ao trabalho que poderia ter ocorrido um acidente de danos maiores, tá bom? Então, uma queda de um bloco que ele cai do 8º andar e ele cai ao lado do trabalhador não é um acidente, mas é um incidente que poderia ocasionar um acidente mais grave, tá bem? Você ultrapassar ali o semáforo na cor amarela.
é um incidente. Você está assumindo uma responsabilidade, que a gente sabe que tem que prestar atenção, né, ou frear aí para que não haja uma colisão, né, durante o cruzamento. Ou ainda nós temos uma situação típica no qual a gente está com uma tomada ligada lá no temos aqui o fio do computador ou da TV, ele está ligado, e aí eu sei que eu tenho que me aproximar mais próximo da tomada para poder retirar aquele fio. Mas aí eu sei que eu estou sentado, eu estou meio de longe, eu pego o fio, enrolo ele na mão e puxo. Isso também é um incidente, porque além da questão do dano estético e material que pode ocasionar nos produtos, eu estou assumindo a responsabilidade de um eventual choque elétrico, tá bem? Então, quando a gente fala sobre incidente, é um evento relacionado ao trabalho que pode ocorrer um acidente de proporções maiores. Todo acidente de trabalho não acontece por acaso, né? Nós sempre vemos aquela terceira ou quarta pessoa que aparece, olha lá para aquele indivíduo e fala o seguinte: eu avisei que o acidente ia acontecer. Nossa, eu avisei que aquilo ia acontecer. O acidente de trabalho, né, sempre aparece ali a pessoa que torce para dar errado, ela vai apresentar diversos indícios, né, indicativos que um dia ele vai acontecer. Então, se a pessoa que está ali falando, né, olha, o acidente pode ser que ocorra, né? Olha, deixaram aqui o material solto no chão, alguém viu, não viu e tropeçou e caiu. O tempo que aquela pessoa passou falando, né, que deveria ser retirado aquele material, se ele tivesse retirado, certamente ninguém teria caído. Então, quando a gente fala sobre os acidentes não ocorrerem por acaso, né, nós temos especificamente aí na área da construção a questão da organização da obra, justamente para que não tenham acidentes relacionados aí à falta de organização. Então, ela não acontece por acaso, né, porque ela dá sinais, né, ao longo dos dias que um acidente maior vai acontecer. Uma máquina, quando ela gera um acidente de trabalho grave, ela vem apresentando, né, geralmente ela vem apresentando danos estruturais, alterações na sua programação, no seu funcionamento, para determinado momento ela apresentar uma pane, vamos falar assim, e ocasionar um acidente, tá bom? Outra situação aí que a gente acaba vendo, né? Fiação elétrica também, ela fica geralmente fazendo um certo barulho, ela fica geralmente oscilando a energia até o momento que ela resolve, né, parar de funcionar, ou se tiver contato com algum trabalhador, transmitir ali um choque elétrico. A comparação lá do conceito legal e o conceito prevencionista. A legislação, ela não tem distinção, né, entre evento relacionado ao trabalho que provoca lesão, né, e outro que não provoca. Ele trata os dois da mesma forma, tá? Quando a gente pega lá na, na nossa na consolidação das leis trabalhistas, né, ela fala lá na Lei 8.213, né, que o acidente de trabalho ele é caracterizado lá por uma lesão corporal, uma perturbação funcional ou doença, né? Ela não tem distinção entre lesão ou não lesão, tá bem? Do ponto de vista prevencionista, isso é excelente, pois a gente tem que tomar todas as ações da lei, né, independente de ocasionar ou não uma lesão. O que, por sua vez, evitaria um acidente com lesão. Fato que nos remete aos estudos aí de Frank Beard, que ele resultou, né, na pirâmide, na famosa pirâmide de Beard, que nós vamos abordar aqui na nossa aula. Quando a gente fala sobre Frank Beard, né, eu preciso conhecer um pouquinho, né, quem foi esse indivíduo, né, que criou essa metodologia, buscando, né, através de uma pirâmide, né, caracterizar ali o que é um acidente, o que é uma doença e o que é um incidente. Frank Beard, ele é o conhecido aí, o pai, né, o pai da teoria, né, ou da pirâmide de Beard. Ele foi um engenheiro americano que ele
buscou aí, né, através dos seus estudos na segurança do trabalho, criar controles, né, de gestão voltados à segurança do trabalho, tá? É bem interessante esse estudo dele, chamado de controle de danos, porque através dessa pirâmide, a gente é intitulado aí como controle de danos, leva-se em consideração que ele começou a investigar uma proporção de 10, 30, 600, tá? Eu vou explicar isso melhor aqui no nosso próximo slide, mas é para a gente entender um pouquinho da conceituação da pirâmide de Beard. Então, falando especificamente aí da teoria de Frank Beard, né, ele criou uma proporção, né, de acidentes de trabalho, né, de conhecer os acidentes de trabalho. Então, a pesquisa dele, né, levou em consideração, basicamente, essa pesquisa foi da época da década de 60, né, realizada por Frank Birch, que ele começou a estudar, né, quase 2 milhões de acidentes de trabalho em mais de aproximadamente 300 empresas, né, americanas aí, é, durante esse período, né? Eu não tenho aqui a data exata, né, não me lembro agora de cabeça a data exata, mas foi mais ou menos aí durante quase 10 anos. Ele ficou pesquisando as intercorrências aí, reuniu aproximadamente 90 mil ocorrências, né, possíveis de acidentes de trabalho. Então, se lá na obra, né, nós temos alguém que fica reclamando, né, e falando, olha, aquele acidente vai acontecer, aquele acidente vai acontecer, Frank Bird colocou isso numa pirâmide. Então, o que ele começou a levantar? Ele levantou aqui pela base da pirâmide, né, que havia, né, aproximadamente aí 600 incidentes, né, chamados de incidentes característicos, né, de não lesão, né? Então, esses 600 incidentes, eles, no caso, apresentavam ali um prejuízo aparentemente irrisório, né? Era uma queda de um bloco de cimento, né? Um bloco da construção civil caía no chão e quebrava. Era um indivíduo que passava lá no semáforo na cor amarela, tá? É óbvio que esses são exemplos que eu estou passando aqui, né? Não, nada que ele identificou por aquela época. Mas uma máquina apresentando defeito, né? Você entrar em contato com aquele equipamento e apresentar um problema elétrico, né? De maneira inofensiva, né? Então, esses 600 incidentes. Já outros casos aqui, ele começou a identificar 30 danos materiais. São as perdas materiais, aí são as perdas relacionadas à parte financeira. Então, uma proporção aí de acima, né, desses 600 incidentes, nós tínhamos aqui, por exemplo, 30 danos, né, materiais, como, por exemplo, a queda de um bloco caindo sobre demais blocos que estavam ali guardados, né, empilhados, e gerava um custo para aquela empresa. A empresa precisava comprar mais blocos porque não tinha como utilizar esses blocos quebrados. Ou, por exemplo, incidentes levados aí, por exemplo, vamos pegar um caso que pode ser comum aqui no Brasil, né, uma empilhadeira que bate numa máquina. A máquina está lá parada, sendo utilizada pelo trabalhador, o operador de empilhadeira ele vai dando ré sem olhar para onde está direcionado e acaba batendo naquela máquina. Portanto, isso é um dano material, porque gera danos à máquina. E nós temos aí os danos físicos e leves, né? Caso de lesões um pouco mais significativas, né? Essas lesões, tanto elas relacionadas a danos físicos e leves, a gente precisa compreender, né, o que é um dano leve, um dano físico. Por exemplo, uma queda, né, de um objeto no pé, ele é um dano caracterizado como dano físico, né? Então, é um tipo de acidente. Se ele vai ter afastamento ou não, né? Naquela época que o Frank Bird montou essa pirâmide, que ele começou a estudar essa pirâmide, ele não tinha essa prerrogativa de INSS, de afastamento, não existia isso
naquele país e também isso não existia aqui no Brasil. Mas a pirâmide de Beard, né, ela é um excelente instrumento para aprendizado, né, do que vai acontecendo, né, na evolução aí dos acidentes de trabalho. E por último, né, isso gera um acidente físico sério, quase que fatal aí, ou fatal. Então percebam que de 600 incidentes, nós podemos ter 30 danos materiais, 10 danos físicos e um dano sério aí, fatal, mais grave. Quando a gente fala sobre essa pirâmide, né, especificamente na área de segurança do trabalho, é interessante a gente monitorar, né, a quantidade de pequenos acidentes ou quase acidentes para até ter um acidente grave, aí, podendo ocasionar uma morte ou uma lesão. Então percebam que através dessa pirâmide, dessa imagem que a gente está transmitindo aqui, está mostrando aqui, há um dano físico, né, e sério fatal, que é o topo da pirâmide, que a gente precisa então redobrar a intenção, a atenção para os acidentes mais simples possíveis. O mais importante da pirâmide de Beard não são os números que a gente está vendo, mas sim os seus ensinamentos, por causa da investigação, que ela envolve uma quantidade específica, né, de trabalhadores ali. E o mais útil desse preceito do Frank Beard é que a gente ficar sobre aviso, né? O técnico de segurança ele tem que estar sempre sobre aviso, por mais suaves ali que ocorram, né, os incidentes, que mais leves sejam os acidentes, isso pode ocorrer em maior volume e, evidentemente, né, a gente vai observar que os perigos eles mais graves eles vão chegar a acontecer em algum momento. Por isso que a gente tem que sempre usar o princípio da vigilância neste caso aqui também. E um incidente de característica técnica é uma dúvida muito comum, né, de existir, né, porque não é dada devida atenção às notas que vêm após a definição do incidente na própria OSA 18.001. Existem algumas notas que vêm depois da definição do incidente. Entre elas, né, as condições que a gente chama de condições inseguras, né, ou atos inseguros. Então, dentro da terminologia técnica de segurança do trabalho, as condições inseguras elas são responsáveis por 10% dos acidentes. São equipamentos, máquinas, ferramentas que apresentam algum defeito ou estão com alguma falta, né, de algum acessório que proporciona segurança. Então, uma proteção, um aterramento, né, uma retirada daqueles gases, daquele ambiente, né, isso pode gerar uma condição insegura de um ambiente de trabalho. E nós temos aí os 90% que são os atos inseguros geralmente associados pelos trabalhadores. São atitudes que os trabalhadores adotam muitas vezes sem perceber, né, que podem causar um acidente e são responsáveis por 90% ali dos acidentes. Por isso que o nosso papel é observar que esse indivíduo, que ele está fora, né, do guarda-corpo aqui do seu andaime, né, que ele está no andaime que não é protegido, está no andaime que as tábuas provavelmente elas não são seguras, aquele indivíduo que está realizando um ponteamento de solda sem a máscara, que está carregando caixas à sua frente aqui, interrompendo a visão, e aquele outro, né, aquele super-homem ali que está tentando permanecer em pé em um lugar ele sem nenhuma proteção, né, certamente aqui não dá para ver exatamente onde ele está aqui, mas um lugar muito alto. Então, se a gente prevenir 90% dos atos inseguros, nós vamos evitar aí certamente os acidentes de trabalho. Isso aqui é um incidente, isso é um incidente, isso é um incidente, isso também é um incidente. Muitas empresas elas adotam aquela placa, né? Estamos há 90 dias sem acidente de trabalho, nosso recorde é 100 dias. Essa placa ela traz, né, consigo ali uma forma comemorativa, né? Mas certamente durante esses 90 dias que não há acidente de trabalho, certamente há um incidente ocorrendo todos os dias ali na empresa. Por isso a gente, enquanto técnico de segurança do trabalho, a gente precisa conhecer os incidentes e as possibilidades de quase acidente, né, justamente para que previna 90% dessas ocorrências, tá bem? Então, o nosso papel enquanto prevencionista aí é prevenir os incidentes também.
umas outras causas também, né? Nós temos aqui a falta do equipamento técnico, né? Especificamente aqui na nossa imagem, nós temos aqui uma proteção que ela está levantada, né? E o trabalhador está trabalhando, né? Sem essa proteção de olhos fechados ali. Isso, para ele entrar em contato com essa pedra, né? Que nós temos aqui no esmeril, por exemplo, fatalmente ali haverá um acidente. E o modo correto, além de trabalhar com a proteção, trabalhar com óculos de segurança. Uma outra situação nós temos também de condições de trabalho, né, a falta de sinalização daquele ambiente, daquele buraco, no qual ela deve ser sempre ali colocado, né, uma sinalização, ou quando terminar ali, colocar uma proteção também para que ninguém adentre, podendo ocasionar um acidente de trabalho. E aquela situação que eu comentei com vocês, né? Que o trabalhador, seja pela experiência, pelo grau de instrução ou pela idade, né, ele não faz o certo, ele vai lá e procura fazer o errado, né? Ele puxa ali, retira o fio de maneira inadequada. Então, para concluir, né, nós temos aqui o conceito que um incidente é um quase acidente, né? E a conclusão é que, de maneira legal, o acidente, né, ele tem por definição resultar lesão ou doença, no conceito legal. Já no conceito prevencionista, o acidente que não resultar em lesão será chamado ali de incidente, quase acidente ou ocorrência perigosa, ou ainda, né, acidente sem lesão. Porém, nenhuma referência técnica, né, traz ali a terminologia acidente e é dado um evento que não provocou uma lesão. Então, a terminologia incidente, ela não existe, né, tanto na lei, na NBR 14.280 ou na lei 8.213, não há a questão de incidente, né, ela vai ser utilizado, né, na OSAS 18.001, a gente acabou abordando isso aqui no Brasil, especificamente por ter empresas que vieram de fora com essa visão e acabamos adaptando isso na nossa terminologia técnica. É errado falar incidente? Não, não é errado. Mas o ideal é que a gente entenda, né, aquele princípio da pirâmide de Bird. 600 incidentes vão ocasionar 30 acidentes materiais, 10 acidentes leves e vão gerar um acidente fatal. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar aí olhando, né, os incidentes, prevenindo aí as ocorrências, seja elas mais leves possíveis, até para que não ocorra um acidente mais grave no futuro, tá bem? Sendo assim, a gente chega ao final da nossa aula. Deixo aqui meu muito obrigado a todos que acompanharam essa gravação, a você que está assistindo essa aula agora gravada também. Eu desejo aí que fiquem bem, né? E se quiserem entrar em contato comigo aqui através do meu e-mail ou estou no grupo do WhatsApp da sala também, fiquem à vontade, tá bom? Um obrigado e até a próxima aula.